Vem para cá, quero contar para você que neste fim de semana completa um mês do tornado que atingiu o Rio Bonito do Iguaçu. Esse desastre natural foi um dos mais devastadores já vistos no nosso estado. Os moradores de Rio Bonito ainda tentam recomeçar e reconstruir tudo o que foi perdido. Jean Pereto foi até lá hoje e agora nos traz mais detalhes de como é o clima pela cidade. O Jean foi um dos repórteres que acompanhou tudo desde o início e agora teve a oportunidade de voltar lá e ver um clima totalmente diferente. Antes era tristeza e agora é de esperança e vida nova. Boa tarde, Jean Pereto na tela. É isso mesmo, Paranga. A gente está neste momento aqui em Rio Bonito do Iguaçu. Viemos hoje porque no próximo domingo completa-se um mês da tragédia do tornado que destruiu a cidade. Inclusive, como é possível ver aqui nas imagens, estou aqui com o Flávio Frison, ao fundo o maquinário trabalhando bastante ainda. Tem muito entulho para ser retirado. Perceba que temos aqui retroescavadeira, pá carregadeira, caçambas ajudando na remoção desses entulhos. Conversamos com o pessoal responsável aí pela prefeitura também e eles informaram que as ruas são limpas e em muito pouco tempo muitos entulhos já são trazidos novamente, porque tem muito estrago ainda. Mas você já pode ver nas imagens que muitos terrenos estão prontos, preparados aí para receber a construção. Inclusive nessa região, algumas das casas que foram anunciadas pelo governo do estado do Paraná, algumas das 320 residências serão construídas nessa região. Cabe à prefeitura e também à Coapar entregar o terreno nivelado para que as pessoas possam receber então essas casas pré-fabricadas. Aqui mostrando mais uma vez então o momento em que os caminhões recebem esses entulhos que serão destinados de maneira adequada. É muita coisa ainda. Um mês depois tem muito acontecendo por aqui. Mais ao fundo, aqui à minha esquerda, à sua direita aí de casa, você percebe uma construção, uma casa ali sem cobertura. Do lado dessa casa é onde está sendo construída a primeira das casas pré-fabricadas, a casa da dona Marilda, aqui em Rio Bonito do Iguaçu, repito mais uma vez que serão 320. Hoje também passamos em outros pontos, como a Igreja Assembleia de Deus de Rio Bonito do Iguaçu, onde aquele rapaz, meu xará, inclusive, Paranga, deu depoimento falando que entendeu que foi um milagre o fato dele sobreviver dentro do prédio que foi destruído por completo. No local, a comunidade está realizando as celebrações em uma tenda improvisada. Todo o prédio foi destruído, até mesmo a parte administrativa que tinha sobrado, e dessa forma eles precisam começar novamente tudo do zero. Também passamos no mercado, aquele supermercado que cerca de uma semana ou quase 2 semanas depois do tornado teve uma laje que desabou também. Praticamente toda a estrutura foi condenada, diversas pessoas trabalhando para deixar tudo organizado e, claro, a gente fala em recomeço, mas esse recomeço parece que ainda vai dar muito trabalho, vai ser necessário muito mais tempo. Pelas ruas a gente percebe ainda muito entulho em alguns lugares aí um pouco afastados também, em algumas áreas onde não existiam construções, mas neste momento é a união de forças e, claro, a estimativa do governo do estado, juntamente com o município, é que em 6 meses. E olha só aqui, ó, material de construção passando nesse momento, a gente aqui trazendo as informações, então mais entrega de tijolos, né? E realmente a gente faz alusão aí que de tijolo em tijolo, Rio Bonito do Iguaçu está sendo reconstruída, mas eu dizia que pelo menos 6 meses é o tempo estimado para que essa reconstrução toda aconteça. Paranga, eu aproveito para convidar os nossos telespectadores para segunda-feira. A gente vai trazer um material completo, reportagem especial desse um mês após o tornado e, claro, todos estão convidados a assistir a nossa programação desde o Primeira Hora, Jornal Tarobá, primeira edição e também o Brasil Urgente Regional. Permanecemos por aqui acompanhando tudo o que acontece na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. A limpeza continua acontecendo e você sempre muito bem informado na tela da Tarobá. Eu volto contigo no estúdio. Do Jean Pereto falando direto de Rio Bonito do Iguaçu durante toda a narração do Jean Pereto, durante toda a participação dele, me passou pela cabeça aqui, gente, como é uma situação de guerra. Um país que vive numa situação de guerra. Aqui não é muito diferente, porém, fomos atacados pela natureza.
Não tem como você ficar bravo com a natureza, ficar bravo com Deus, com São Pedro, seja lá com quem, que permitiu que isso acontecesse, né? Então, assim, só nos resta agora, né, lutar contra o tempo e juntos somarmos forças para a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. Numa guerra diferente, evidentemente, né? Há perdas, há danos, enfim. E aqui nós temos um cenário, né? Um cenário de destruição, um cenário de perdas e danos, mas tudo será possível com a somatória de forças, reconstruir Rio Bonito do Iguaçu, e essa reconstrução já começou. Olha, e ainda durante a sua passagem por Rio Bonito do Iguaçu, Jean Pereto conversou com o prefeito do município, César Bovino, que também falou sobre o sentimento de recomeço e esperança. Boa tarde, prefeito César Bovino. Boa tarde, meu amigo Parangolé. Em primeiro lugar, eu quero agradecer todos os voluntários do Brasil inteiro, onde participaram junto com nós, essa mão abençoada do Brasil inteiro, voluntários particulares, as prefeituras, o Estado do Paraná, em especial o Estado do Paraná, nessa reconstrução. Eu quero aqui dizer que já tem várias obras do governo do Estado licitado, várias obras do governo federal licitado, inclusive a primeira casa que está sendo construída, né? Então é uma coisa muito importante. E dizer para também informar a nossa população que as casas parcialmente destruídas, eu acredito que deve estar perto dos 100%, todas elas cobertas, dando a oportunidade para que eles possam ligar um fogão, fazer a sua alimentação da sua família e estender o colchão, por mais precário que seja, e poder dormir na sua residência. Já foi entregue mais de 600 cartões, isso é um programa inédito no Brasil, pelo governador Ratinho, onde no cartão vem parcialmente daquilo que foi destruído na casa. Eu fui o primeiro prefeito, eu planejei a cidade, e quando nós tínhamos 8 mil habitantes, hoje nós temos 15 mil habitantes. Então o planejamento da cidade demora um pouquinho, mas está bem evoluindo e todos os repasses estão sendo feitos. O senhor falou das pessoas voltarem para debaixo de um teto, mesmo que num colchão simples, é devolver pelo menos a dignidade da população de Rio Bonito do Iguaçu? Se for o maior desespero meu, foi na primeira semana, né? Porque os 2 dias primeiro era atender a UTI, atender os amigos que estavam hospitalizados, dar um abraço nas famílias, como está aqui na frente da casa, atender as pessoas que mais precisavam naquele momento. Mas naquele primeiro momento foi muito difícil para mim, porque a gente chegava nas casas, estava a mãe, o marido, os filhos abraçados na frente da casa e olhar para trás não tinha nada, né? Ou casa totalmente destruída ou parcialmente destruída. E hoje a gente já vê um sorriso. Por mais a dificuldade que passaram, por mais a dificuldade que passamos todos juntos, mas já vemos um sorriso, um pouco mais de conforto, de esperança e de expectativa. As casas, por exemplo, que foi destruída, que nem você se referiu, já eu acredito que mais de 70% já receberam o cartão, aonde dá oportunidade. Um percentual de mão de obra no cartão e um percentual de material de construção, né? Por exemplo, uma propriedade que destruiu 28 mil reais, está lá 28 mil, mais um percentual de mão de obra, né? O que vai trazer muita dificuldade é a mão de obra, é trazer profissionais para o Rio Bonito do Iguaçu. Hoje uma falta muito grande de profissionais, porque todas essas casas que foram destruídas precisam da mão de obra aqui para reconstruir. A gente viu que, inclusive, prédios públicos, ginásio, escolas aí também, já foram limpos o lugar dos entulhos. Eu acredito que seja importante a reconstrução, mas nesse momento o foco está nas residências para garantir a moradia das pessoas? O poder público nós vamos ajustando, né? Hoje não temos escola na sede do município, nós estamos levando em Laranjeira do Sul, graças ao apoio do prefeito Jaison lá. Então, esses aí a gente dá jeito, se transforma, se transporta, dá jeito. Agora, o pior foi aquele momento, né, que não tinha onde ir. E mesmo de obras públicas hoje é muito difícil, porque nós estamos aí procurando sala para pôr farmácia, procurando sala para ver onde é que a prefeitura vai, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Educação, porque foi destruído tudo, né? Então, a gente está se ajustando ainda alguns lugares para alocar o poder público e seja qual secretaria que for.